Diz assim, irmãos e amigos, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Todos juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glorificado seja o nome precioso de Jesus. Às vezes a gente nem pensa, porque quando a Bíblia fala caminhos de morte, não é porque a pessoa vai passando pelo lugar e alguém tira a sua própria vida, não. Mas é em termos espirituais, caminhos que levam, na realidade, a uma vida eterna sem a presença de Jesus Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome precioso de Jesus, porque quando nós entregamos o nosso caminho a esse Deus maravilhoso, ele providencia os meios necessários para que nós possamos permanecer, para que nós possamos sobreviver diante de tudo e de todos. Glórias ao nome precioso de Jesus. Meus irmãos, eu antes de me converter a esse evangelho, eu morava numa cidade pequena do interior de Pernambuco, por nome de Altinho. Pombal, eu acho que dá umas 10 cidades de Altinho, uma cidade pequena. E ali, nós tínhamos um conjunto, eu e um cantor de forró, hoje chamado Jorge de Altinho. E nós tínhamos um conjunto ali naquela cidade, mas nós achávamos que aquele lugar era muito pequeno para o que nós queríamos absorver. E o resultado foi que eu deixei aquele conjunto, e o Jorge também deixou aquele conjunto, e nós fomos para Recife. E quando eu cheguei em Recife, fui morar em Recife, com 3 meses que eu estava ali, eu já era cantor e guitarrista da melhor banda de show que tinha ali no Recife. E meus irmãos, um dia, uma noite, num clube, rodeado de mulheres, de bebidas e drogas, eu disse para mim mesmo: se hoje eu morrer, eu estou satisfeito. Meus irmãos, quantas vezes nós dizemos coisas, muitas das vezes impensadamente, porque se eu morresse naquele estado em que eu estava, certamente que o que tem de mais precioso em mim, que é o meu espírito, não teria um caminho cheio de luz e cheio de felicidade. Com o passar dos tempos, com o passar dos dias, aquele sistema de vida que eu estava levando, de prostituição, de drogas e de bebidas alcoólicas, foi acabando completamente comigo, e o resultado daquilo tudo foi que eu perdi a prática, perdi a ligeireza de solar guitarra, perdi a força na voz, perdi quase que praticamente o raciocínio, e a única coisa que eu sabia fazer para poder me sustentar, eu tinha perdido completamente. A única profissão que eu tinha, as drogas, a bebida alcoólica, tinha acabado. E meus irmãos, eu passei agora a viver caído numa praça de uma cidade, da cidade onde eu moro. E quando eu me acordava tremendo por causa das drogas e do alcoolismo. O corpo já tinha absorvido aquela porção que eu tomava diariamente. E quando eu me acordava tremendo, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tomar um gole de cachaça para poder controlar os meus nervos. E eu só falava com uma pessoa, eu só fazia qualquer coisa se tivesse agora sob o efeito da bebida ou sob o efeito da droga. Mas, meus irmãos, o nosso irmão Jário, ele trouxe uma mensagem muito bonita hoje a respeito do capítulo 19 do livro de Lucas. O último versículo diz assim, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome precioso de Jesus. E meus irmãos, muito tem aqui que possa me tirar desse lamaçal, que possa me tirar desse caos em que eu me encontro. Será que eu não consigo encontrar alguém que possa me ajudar? E meus irmãos e meus amigos, quantas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, e sabemos que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, que os nossos amigos não podem nos ajudar. E quando nós não temos na realidade um caminho, nós não temos na realidade uma direção para a única pessoa que pode nos ajudar, a tristeza, eu creio que invade o nosso coração. Porque comigo era assim, eu pensava na minha mãe, pensava nos amigos, pensava nos vizinhos, nos parentes mais abonados, e cada pessoa daquela que eu pensava que podia me ajudar, eu sentia como se alguém dissesse do outro lado: Afonso, essas pessoas que você está pensando que pode te ajudar, nenhuma delas pode ajudar você. E meus irmãos, aquela tristeza batia dentro de mim, mas de repente eu sentia como se alguém dissesse para mim: mas existe uma pessoa que pode te ajudar no estado em que você se encontra.
E meus irmãos, eu via claramente quando alguém dizia: essa pessoa que pode ajudar você chama-se Jesus Cristo. Glórias a Jesus. E meus irmãos, porque se nós não falarmos de Jesus Cristo, como é que você vai receber esta salvação? Como é que você vai aceitar esse Jesus maravilhoso para ter uma vida eterna? É necessário que alguém fale para você de Jesus Cristo. E minha mãe começou a falar desse Jesus para mim. E minha mãe dizia: olha, Afonso, Jesus faz coisas tão maravilosas. Na igreja chega pessoas, irmãos de todos os lugares, e começam a contar testemunhos maravilhosos de como Jesus Cristo operou na sua vida, de como Jesus Cristo transformou a situação. E meus irmãos, eu achava aquilo tão bonito, mas quando eu olhava para mim, quando eu olhava para dentro de mim, eu dizia: eu sou um pobre, eu não tenho força, eu não posso vencer o pecado, eu não posso vencer os vícios, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer pela manhã é tomar um gole de cachaça para controlar meus nervos. E eu achava muito bonito aquelas coisas que minha mãe dizia, mas quando eu olhava para mim, eu achava que era impossível. E minha mãe, numa das vezes, numa oração de desespero, ela dizia assim: meu Deus, eu tenho 7 filhos, tenho esperança de que alguns sejam crentes, mas tem um que eu sei que esse não tem condição, não tem jeito. E aquele a quem minha mãe se referia era a mim mesmo. Mas ela também na oração dizia: Senhor, é impossível para mim, mas para ti não é impossível. Glórias a Jesus. Meus irmãos, depois de muito sofrimento, um dia de domingo à tarde, eu almocei e dormi no sofá. E quando foi mais ou menos 7 horas da noite, eu me acordei. Minha mãe já tinha trocado de roupa para ir para a igreja. E em cima do centro tinha uma Bíblia. Eu comecei a folhear aquela Bíblia. E minha mãe, ao sair, perguntou se eu não queria ir para a igreja assistir o trabalho, assistir a pregação do Evangelho. E a minha resposta para minha mãe foi um não. Mas quando ela saiu, que eu fiquei ali sentado lendo aquela Bíblia, com o espaço de meia hora que eu estava ali, me deu aquele desejo de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E o desejo era tão grande que eu queria ficar sentado naquele sofá, mas não conseguia. E eu cheguei, fui para a igreja, me sentei lá atrás no último banco. E o pastor começou a falar das maravilhas que Jesus Cristo opera, de como Jesus Cristo pode transformar uma vida, de como Jesus Cristo, em lugar da tristeza, coloca a felicidade. E meus irmãos, eu comecei a absorver aquela mensagem. E quando o pastor perguntou naquela noite quem queria entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu levantei a minha mão e disse: eu recebo Jesus como meu Salvador desta noite. Glórias a Deus. E quando eu levantei minha mão, ele mandou que eu viesse à frente. E meus irmãos, eu pude ver naquela noite quão terrível era o meu estado. 55 quilos, envelhecido precocemente, cabelo sujo sobre os ombros, aquele trapo de roupa que eu estava vestido. E eu comecei a querer ajeitar aquilo que não prestava para nada. Ele disse: moço, não se preocupe, do jeito que você está, pode vir para Jesus nesta noite. Eu não sei como é que está a sua condição. Talvez a sua condição seja pior do que a minha, ou quem sabe melhor do que a minha. E talvez você esteja pensando assim: poxa, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador, eu sei que Jesus Cristo é na realidade o Filho de Deus, eu creio que só através do Evangelho é que nós alcançamos a eternidade. Mas primeiro eu quero deixar. Aí você vai começar a citar aquilo que você quer deixar: o cigarro, a bebida, a vida irregular, para poder se entregar a esse Jesus. Mas meus irmãos, meus amigos, uma coisa eu digo com certeza: se eu tivesse deixado para aceitar Jesus, depois que eu tivesse deixado a minha vida errada, sabe quantas vezes eu tinha aceitado? Nenhuma. Foi por isso que Jesus Cristo disse: vinde a mim do jeito que você está. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Nós devemos ir para Jesus Cristo com os nossos erros, com as nossas necessidades, com as nossas enfermidades, com os nossos vícios. Aí sim, quando nós damos o primeiro passo para Ele, Ele nos acolhe, tira dos nossos ombros a carga de pecado, tudo que não presta, lança lá na cruz do Calvário, e agora você ri de alegria, e agora você está cheio de felicidade, porque Jesus Cristo transformou a sua vida. Louvado seja o seu nome. A única razão que eu encontrei, a única maneira que eu encontrei para poder agradecer a Ele por essa salvação que Ele me deu, foi abrir a minha boca e louvar o seu nome. Quantas vezes eu não recebi propostas aí fora?
Afonso, deixa esse negócio de cantar música evangélica. Você pode ser um cantor popular famoso, você tem condição para isso. E muitos até com propostas quase que irrecusáveis, muito dinheiro. E eu olhava aquilo tudo, tinha muitas vezes até vontade de fazer o contrário. Mas quando eu olhava para trás, que me via caindo naquela praça drogado, eu dizia, Jesus, ninguém foi atrás de mim. Ninguém me tirou daquele caos, daquela situação. Portanto, Senhor, eu me sinto na obrigação de dizer não às coisas deste mundo, para cada vez mais me firmar na Tua palavra e receber na realidade a coroa que está preparada para mim na eternidade, através do sangue precioso de Jesus.